Olá, alunos dos segundos anos. Essa aula é para explicar os assuntos que eu enviei para Márcio sobre o temperatura e calor. É a aula número 1 e 2. O objetivo é entender e diferenciar a temperatura de calor, como mostra aí o carinho. Bem, aqui eu mostro uma figura onde aparece uma caixa térmica, uma caixa de isopor. Isso que você está vendo aqui representa uma caixa de isopor, certo? Nessa caixa foram colocadas uma xícara de café quente e um copo de água fria. Essas ondinhas aqui é o calor passando do café quente para a água fria, certo? Então, o calor vai ser transferido do quente para o frio espontaneamente. Essa caixa aqui, ela não deixa com que o calor passe para o ambiente. Depois de alguns minutos, o café quente e a água fria, elas vão atingir o equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico é a temperatura no qual os dois ficam depois de algum instante. Você vai ter água aqui, água morna e café morno. Na mesma temperatura os dois. Essa temperatura é a chamada temperatura do equilíbrio térmico. Então veja, houve muitos na antiguidade, na Idade Média, muitas definições sobre calor. Mas chegou-se à conclusão que o calor é uma energia que passa de um corpo quente para um corpo frio espontaneamente. É energia. Antes pensava que era um fluido, uma fumacinha que saía, invisível, que saía do quente para o frio. Essa foi uma das teorias. Atualmente, a teoria que está em vigor é que o calor é energia térmica devido à vibração térmica das moléculas que constituem os corpos. Então está aqui a definição de calor. É energia térmica que passa espontaneamente de um corpo de temperatura mais alta para um corpo de temperatura mais baixa. Já a temperatura está relacionada à agitação térmica das moléculas. Todos os corpos são formados por moléculas e átomos, e eles são ligados entre si, formando aquele corpo. Tá certo? E essas moléculas elas não estão paradas, elas estão em constante vibração. Nos sólidos elas vibram sem sair do lugar. Nos sólidos elas ficam no mesmo canto. Já nos líquidos ela vibra, mas se desloca mais lentamente. E no gasoso ela vibra, gira e se desloca com mais velocidade. Tá certo? Então a temperatura, a definição que é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Quanto mais agitada tiver as moléculas, maior vai ser a temperatura do corpo. Ali eu falei equilíbrio térmico lá em cima, não foi? Então vou mostrar aqui. Quando cessa a transferência de calor, os corpos que estão na caixa de isopor ficam com a mesma temperatura, aquilo que eu havia explicado aqui, né? Vejam que aqui não tem mais ondinha de calor. O calor cessou. Tá quente aqui? Tá. Tem calor? Não. No interior da caixa não tem mais calor, porque calor é energia, é em trânsito, enquanto estiver passando de um para o outro. Depois que atinge o equilíbrio térmico, não existe mais calor. Pode estar quente, pode estar frio, mas não tem calor. E calor não quer dizer quente, pode ser frio. O corpo está frio para você, mas ele tem calor. Ok? Agora vamos aqui. O que tem escrito aqui desse lado de cá é o que eu já expliquei. Essa temperatura é denominada de temperatura do equilíbrio térmico, que é a continuação aqui do texto. E aqui eu abri um parênteses para explicar o que é um sistema termicamente isolado. Essa caixa de isopor aqui é um sistema termicamente isolado, porque ela não deixa que o que está aqui dentro troque calor com o que está aqui fora. Se essa troca de calor de dentro com fora fosse zero, não houvesse nenhuma troca de calor, isso aqui é um sistema térmico perfeito, mas só existe na teoria, porque todo sistema térmico, ele com o tempo, ele vai cedendo calor para o ambiente. Exemplo de sistema termicamente isolado é uma caixa de isopor, uma garrafa térmica, entre outros, né? Entre outros. Aqui eu já falei, né? Não existe um sistema térmico isolado perfeito, tá certo? Aí para você aferir a temperatura, que é a medida do grau de agitação térmica das moléculas,
você precisa de um termômetro, que é um dispositivo capaz de avaliar ou aferir a temperatura de um corpo ou de um meio ambiente. Então, um instrumento que é capaz de dizer qual é a temperatura de um corpo ou de um meio ambiente é o termômetro. Existem vários tipos de termômetros, citei aqui alguns. O clínico